Falácias, preconceitos cognitivos e falácias anti-ciência. Temos aí, então, as principais fontes que eu usei. Eu sempre indico um livro do Shane Perlman, que é esse aqui, Tratado da Argumentação. Sempre indico esse livro, é ótimo. É o mais completo material sobre argumentação. É esse aqui, do Shane Perlman. Esse livro não foi só de consulta, não. Li ele inteirinho. Muito bom mesmo, muito completo. Uso também, aqui também tem falácias, Introdução à Lógica, do Copy, do Irving Copy, também fala sobre falácias, então são duas indicações interessantes. E ainda, coloquei aí para vocês o Elementos de Lógica, Raciocínio Crítico, Introdução à Lógica. Esse aqui é muito bom, Guia das Falácias Lógicas, de Stephen Downes. Muito bom. 2 livros aqui que eu recomendo, então, além do Critical Reasoning, no Raciocínio Crítico, você tem também Pensamento Crítico e Argumentação Sólida, do Sérgio Navega. Muito bom também. Falácias que contribuem para a anti-ciência. Então, falsa equivalência. Primeira, não há dúvida de que a informação equilibrada é importante. Ou seja, estou falando aqui do debate, né? Informação equilibrada é você ter ali várias informações a respeito de um assunto, de várias fontes. Mas isso não significa que cada perspectiva sobre um tema tenha uma contraparte que mereça igual consideração. Essa é a falácia da falsa equivalência. A afirmação de que há uma equivalência lógica entre 2 argumentos opostos quando não há nenhuma. Então, com demasiada frequência, contudo, o lado dissidente carece de evidência, justamente. Ou apresenta evidência de má ou duvidosa qualidade, sem considerar a argumentação totalmente desonesta, como conhecemos. Então, na verdade, os 2 lados de um argumento nem sempre são iguais em termos de qualidade e evidências. Então, a primeira falácia anti-ciência é essa da falsa equivalência. Pegar qualquer estudo científico muito bem embasado, que já é praticamente ali um fato, né? Já nem se discute mais, e querer colocar contra-argumentos aquilo, contra-argumentos, inclusive, que são ou de péssima qualidade ou desonestos mesmo. Além disso, o recurso da natureza também é usado como uma argumentação anti-ciência. Então, um dos argumentos mais utilizados para atacar os cientistas e os seus trabalhos é o apelo à natureza e a falácia naturalista. A primeira é a crença de que o natural é bom. Tudo que é natural é bom. Enquanto que a falácia naturalista implica que o que tiver que ser, será. Ou seja, a natureza dá conta de tudo. Então, ambas argumentam que o progresso da ciência e tecnologia representa uma ameaça para a ordem natural das coisas. É uma linha de argumentação que elogia a salubridade inerente de todas as coisas naturais. Eles se esquecem de que todos os venenos são naturais também, né? Tem muito, aliás, veneno natural. Você pode, é claro, fazer venenos em laboratório, mas existem os naturais também. Isso é salubre? Não, não é. Denunciando a insalubridade de todas as coisas não naturais. Observação seletiva, isso acontece muito também para falácias anti-ciência. Então, muitos críticos da ciência deliberadamente selecionam e compartilham informações que servem apenas para bombardear problemas específicos, sem levar em conta as informações que trabalham para apoiar essas hipóteses. Então, isso a gente chama também de cherry picking. Falácia cherry picking, observação seletiva. Então, pega só aquilo que interessa. A ciência é um conjunto imenso de conhecimentos. Não dá para pegar, vou usar essa lei da física aqui, só o resto eu desconsidero. Não existe esse tipo de coisa. É claro que quando você está estudando determinada situação, tem um domínio dessa situação, né? Eu vou usar determinadas leis, princípios, teorias, etc., para estudar aquele fenômeno. Isso não quer dizer que estou ignorando todo o resto que a física fez até aquele momento.
Um quarto seria o Deus das lacunas. Um quarto argumento, aliás, uma quarta falácia anti-ciência. Muito usada também. Muito usada. Deus das lacunas. A ciência não tem todas as respostas. Prometeu a essas pessoas que daria todas as respostas até quinta-feira? Não. A ciência nunca prometeu isso. No método científico não há verdades absolutas. Não há. Quando você tem alguma coisa que começam a aparecer novas evidências, você estuda aquilo dentro do método científico. Embora aceitemos o fato de que não sabemos como funciona a consciência, apesar de ser extensivamente pesquisada, como funciona a consciência exatamente? E o que causou, caso exista uma causa primordial do Big Bang, né? O que causou o Big Bang? Então, por não ter uma resposta com certa precisão para esses problemas, quer dizer que a ciência não vale. Entre outras coisas, isso não significa que esses problemas sejam insolúveis. É bem possível que encontremos soluções nos próximos dias ou décadas, ou nunca encontremos soluções. Nunca. Isso invalida todo o esforço científico, isso invalida todas as descobertas. Tudo que a ciência nos dá de útil todos os dias, invalida tudo isso. Retenção de consentimento é o seguinte: isso é só uma teoria. Os princípios científicos, como a seleção natural e a relatividade geral, são teorias. Né? Tanto que chama teoria da seleção natural e teoria da relatividade. Mas chega um momento em que essas explicações ou modelos tornam-se tão instrutivas, quer dizer, elas dão explicação de tantos fatos e são tão úteis para o desenvolvimento científico, que se equiparam com o nível de axiomas, ou seja, uma afirmação proposta que está aceita, estabelecida, ou que é evidentemente certa. Então, são chamadas de teorias, mas são testadas continuamente. Continuamente. A teoria da relatividade, por exemplo, acho que é uma que mais passou em testes até hoje, né? Então, continuamente testadas, comparada, confrontada com uma série de coisas e está ali firme. Certo? Então, isso não significa que devemos abandonar o ceticismo científico. Quer dizer, tem ali um fato científico estabelecido. Depois de milhões de evidências, milhões de previsões que aquela teoria faz, né? Mesmo assim, não devemos abandonar o ceticismo científico. De onde vem a palavra falácia? Vem do verbo latino falere, que significa enganar. Então, designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido, falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Então, isso é uma falácia. A história do estudo das falácias começa no trabalho de Aristóteles, Refutações Sofísticas. Está entre seus primeiros escritos e a obra parece ser uma continuação dos Tópicos, seu tratado sobre argumentação dialética. Embora sua discussão mais extensa e teoricamente detalhada sobre as falácias esteja nas Refutações Sofísticas, Aristóteles também discute as falácias nos primeiros Analíticos e na Retórica. O que são falácias da dispersão? Caracterizam-se pelo uso ilegítimo de um operador proposicional, que desvia a atenção da falsidade de uma proposição. Então, por exemplo, você tem um falso dilema. Limitado o número de opções, a maioria dos casos apenas duas, quando de fato há mais. Falso dilema é um uso ilegítimo do operador ou. Então, usos ilegítimos de operadores. Operador você tem e, ou, se, então, se e somente se, né? São os conectivos. Quando de fato há mais. O falso dilema é um uso ilegítimo, então, do ou. Por exemplo, ou você está a meu favor ou contra mim. Isso a gente ouve muito, né? Pode-se estar a favor de alguém em certos pontos de vista e contrários em outros. Então, o falso dilema é justamente isso, só deixar duas opções. É uma falácia bem conhecida também. É um apelo à ignorância. Então, esse argumento, ele se caracteriza, conclui que algo é verdadeiro por não se ter provado que é falso.
ou conclui que é falso porque não se provou que é verdadeiro. É o apelo à ignorância, isso. Então, esse é um caso especial de falso dilema, já que presume que todas as proposições têm que ser realmente conhecidas como verdadeiras ou falsas. Exemplo, não foi provado que unicórnios não existem, então eles existem. Né? Essa é uma falácia também muito usada, do apelo à ignorância. Seguindo. Derrapagem, bola de neve, descida escorregadia, tudo a mesma coisa. Geralmente aparece como um aviso alarmante. Sua estrutura é a de várias condicionais encadeadas. Então, se acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, depois tal coisa, chama-se derrapagem ou descida escorregadia. Se você emprestar dinheiro para seu amigo, ele vai pedir mais até você ficar falido. E isso é um exemplo de derrapagem, de descida escorregadia. Já pressupõe uma série de elos de uma corrente que vão dar em determinado fim. Certo? Ainda, pergunta complexa. A pergunta complexa, ela usa, são dois tópicos sem relação, ou tem uma relação duvidosa, que são conjugados e tratados como uma única proposição. Pretende-se que o auditório aceite ou rejeite ambas, quando de fato uma pode ser aceitável e a outra não. Trata-se de um uso abusivo do operador e. Então, vimos o uso abusivo do operador ou, agora do operador e. O senhor já deixou de fazer vendas de produtos ilegais? Está implícito aí que antes ele vendia produtos ilegais. Então, fugir do assunto tem de vários tipos. Né? Temos aí os ataques pessoais, o argumento ad hominem, quando a pessoa não tem mais argumento, então ela ataca a outra pessoa. Né? Então, há três formas da falácia ad hominem. Abusiva, em vez de atacar uma afirmação, o argumento ataca a pessoa que o proferiu. Então, ad hominem abusivo, por exemplo. Mas o sujeito é um estelionatário, como poderia estar dizendo a verdade? Isso é um exemplo de argumento ad hominem. Então, façam de tudo para analisar o argumento e não a pessoa. É muito mais elegante, né? O ad hominem circunstancial se chama envenenar o poço. Então, em vez de atacar uma afirmação, o autor aponta para a relação entre a pessoa que fez a afirmação e as suas circunstâncias. Isso se chama envenenar o poço. Então, você critica as fazendas que usam agrotóxicos para vender seus produtos orgânicos. Isso é uma falácia. A pessoa está criticando as fazendas que usam agrotóxicos porque agrotóxicos são prejudiciais à saúde de todo mundo. Né? Não porque ela quer vender os seus produtos orgânicos, mesmo que ela tenha uma fazenda de produtos orgânicos. Mesmo que ela tenha. Então, está forçando ali uma relação. A falácia é geralmente alguma coisa muito forçada. A pessoa com um pouquinho de experiência já percebe, apesar de que muitas são enganadas. Muitas são enganadas o tempo todo, mas um pouquinho de experiência já percebe ali que é uma relação forçada entre duas coisas. Uma pessoa e uma circunstância, uma analogia que não tem nada a ver, esse tipo de coisa. É só ficar atento. Né? O Tucoque. Mas quer dizer, você também. É um apelo à hipocrisia. Né? Então, essa forma de ataque à pessoa consiste em fazer notar que a pessoa não pratica o que diz. Por exemplo, quem é você para criticar o que eu faço? Você fez o mesmo quando tinha a minha idade. E daí? A pessoa não pode ter ganho experiência com esse tempo, visto que aquilo é errado, e dar um conselho para outra? Justamente porque ela passou por aquilo, né? Justamente pelo fato de ter passado por aquilo, ela dá um conselho para outra. Fala, olha, não faça. Aí a resposta, mas você fez também. Isso é muito comum. Apelo à autoridade. Esse aqui é bastante interessante também, o apelo à autoridade. Então, ainda que às vezes seja apropriado citar uma autoridade para suportar uma opinião, a maioria das vezes não o é. O apelo à autoridade é especialmente impróprio se, primeiro, a pessoa não está qualificada para ter uma opinião de perito no assunto.
Segundo, não há acordo entre os peritos do campo em questão. Então, não há um acordo entre peritos do assunto, num assunto, e falam sobre aquilo. Não, calma, não tem acordo ainda. Né? Sobre isso, a gente pode pensar no consenso científico. Então, por exemplo, apresenta-se um artigo inovador sobre algo. O cara estudou aquilo, ele entende do assunto, fez uma pesquisa, apresentou um artigo sobre um determinado ponto. Não quer dizer que aquilo já seja imediatamente válido, seja uma revolução na ciência. Não. Existe o consenso científico. Aquilo que foi publicado será estudado, refutado ou corroborado, né? Retificado ou ratificado. Depende de uma série de coisas. Até virar um consenso científico demora muito, muito. Algumas coisas são tão bem estabelecidas que ocorrer hoje em dia revoluções científicas é muito difícil. Tem que ter muito bom fundamento ali e ser muito discutido. Né? Então, existe determinada teoria. Ela vai mudar? Depende de uma série de circunstâncias. É possível, mas não. Se ela for muito bem fundamentada, vai ser pouco provável que ela mude. Né? Então, essa seria um ponto que se pede autoridade de um assunto que ainda está em discussão, esse apelo à autoridade. E aí a terceira, a autoridade não pode, por algum motivo, ser levada a sério.